primeiro lugar absoluta. TVN. Fala galera, boa noite, tudo bem? Inteligência Condominial aqui na TVN Brasil, o programa mais vigiado do Brasil. Esse aqui é Condomínio, Condominial, é papo popular aqui na TVN Brasil. Ó, se inscreve, compartilha, comenta, manda um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais. O Brasil todo tá nos acompanhando porque a gente é prévia do BBB. E essa noite vamos ter um quadro que tem tudo a ver com o Big Brother Brasil. Os casos de condomínio, as tretas condominiais com a amiga Fernanda. Ela tá a caminho aí, tá acontecendo um contratempo. Mas vamos começar nosso programa aqui com bate-papo, que o nosso programa é o programa mais irreverente do mundo condominial, o mais cheio de humor e com muito conhecimento. E ele, que tá na berlinda, tá no paredão do condomínio dele, Giovanni, o humorista. Boa noite, Giovanni. Eu não sei de onde é que tirou humorista. Só porque eu sou pago pra vir aqui falar besteira. Aí me considero humorista. Depois que o Nego Dia desclassificou a classe aí todinha, eu sou só um idiota mesmo. E eu gostaria de falar o seguinte, e é muito bem pago, tá vendo? Então se torne humorista, que é uma profissão do futuro que dá uma graninha legal, né? E ela, nossa referência, nossa consultora condominial, minha amiga Tainá da Cinti Foco. Boa noite, Tainá, tudo bem? Como é que tá a senhorita? Olá pessoal, boa noite! Estamos agora ao vivo aqui na TVN Brasil e o meu telefone não para de tocar. É os fãs da minha amiga. Não, é condomínio, com certeza. Ah, uma hora dessa é algum menino que deu trabalho, vomitou lá na piscina, aí tá chamando os pais. Essa hora é só isso. Ô, Tainá, aproveitando esse gancho, cara, como é que o síndico tem que organizar os seus horários para atender no caso dos moradores? Tem um horário? Tem que você impor esse horário para os moradores? Como é que funciona isso aí? Ou só atende uma pessoa que você sabe que é emergência? Como é que funciona a questão do telefone na vida do síndico? Olha, muito bacana a sua pergunta, porque eu costumo falar que nós precisamos nos dar ao respeito. Isso significa o quê? É preciso você impor limites, né? O síndico, ele é uma pessoa como outra qualquer, e mesmo que um síndico profissional ou um síndico morador, ele também precisa saber dividir o seu tempo aí entre trabalho, família e suas outras atividades. E isso significa organizar a sua agenda, organizar os seus horários, mas também passar esses horários aí de atendimento, inclusive para os seus moradores ou seus clientes. Por que eu falo isso? Porque não é incomum a gente ter ligações ou mensagens fora de um horário conveniente, inclusive na própria madrugada. E essas ligações acontecem por diversos motivos, não só motivos emergenciais, mas motivos que poderiam ser resolvidos ou falados num horário aí que a gente fala comercial. É claro que um síndico profissional ou o próprio síndico morador, ele precisa também estabelecer meios de comunicação para que os moradores falem ou acessem aí canais de comunicação ao síndico em casos de emergência. Exemplo, uma situação de fogo, de gás, de água, não se pode esperar até o dia seguinte, até um horário comercial. Então, como esse síndico pode tratar, como esse morador pode tratar e levar o caso ao conhecimento do síndico? Aí cabe ao síndico estipular um canal de comunicação. Se o síndico for um síndico profissional, ele pode ter ali um telefone para casos emergenciais, né? E se o síndico for um morador e existir uma portaria, por exemplo, ou até mesmo o interfone dele, e ele quiser disponibilizar, claro, o número do interfone dele ou o número do celular dele, é totalmente plausível, mas sempre deixando claro que os horários fora do expediente são para casos emergenciais. Isso faz com que você que é síndico saiba dividir aí o seu tempo de maneira muito mais saudável, respeitando inclusive a sua própria família, o seu próprio corpo, a sua própria mente. A gente não é uma máquina, a gente ainda não é um computador também, e a gente precisa saber que tem o horário de descanso, tem o horário de atividade física, tem o horário com a família. Tiago, eu tenho até uma
assim, um pequeno spoiler do meu curso de melhor síndico do Brasil. Eu estou abrindo mão de ser o melhor síndico para ter vários melhores síndicos desde que faça meu curso. E meu curso é o seguinte: quando alguém te liga, fica ligando no seu celular, você é síndico. Esse curso é para síndico. Ligou, você deixa a ligação cair, espera 5 minutos, manda uma mensagem para a pessoa: oi, o que foi? Desculpa, não pude atender. E espera mais meia hora depois que a pessoa responder, que até lá o problema já foi resolvido, não vai precisar de você como síndico lá no pé. Técnica. Olha. Quê? Hã? Tô no programa, cara, pelo amor de... Oh, desculpa aí, galera, viu? É que lá nos moradores lá do meu condomínio é complicado, né, cara? Ô, trem complicado é morador aqui em condomínio. Ô, Tainá, uma das situações aí que vai ser o do caso de condomínio é o síndico que assume lá e faz um monte de coisa, né? O que você acha que o síndico... Qual a primeira atitude que o síndico tem que tomar ao assumir o seu mandato? Pedir um aumento. Pode ser, né? É difícil, tem que fazer uma assembleia, né, para isso ser aprovado. Faça quantas for necessário. Faz uma assembleia a cada 10 dias até convencer todo mundo. Vende essa campanha. Vamos lá. Olha, se esse síndico não teve acesso antes às contas do condomínio, à própria documentação do condomínio, eu acho que isso é primordial. Para falar a verdade, o síndico precisa entrar já se apresentando, porque muitas pessoas não participam de assembleia e sequer Espera um minuto. Como é que é? Tem que entrar se apresentando? Se apresentando. Ô, Giovanni, como é que o síndico assume se apresentando? Cheguei! Beleza. Não é bem essa apresentação, na verdade, né? A gente tem que imaginar o seguinte... A maioria, cerca de 90%, não participam de assembleias e muito menos leem uma ata de assembleia. Então, na mudança ali de gestão, é importante que esse síndico que está chegando se apresente aos moradores. Ele pode se apresentar através de um vídeo, através até mesmo de um áudio, de uma carta de boas-vindas, né? Para ele mesmo, mas colocando ali as intenções dele, os meios de contato para que esse morador entre aí em contato com ele, os horários de atendimento, em casos de emergência, a quem procurar, qual é o local que deve procurar ou qual é o meio que se deve procurar esse síndico e informar o caso de emergência. E também, nesse mesmo meio de comunicação e de se apresentar, ele deixar muito claro que os primeiros dias de gestão será para que ele possa, de fato, conhecer o condomínio. Ou seja, conhecer a sua equipe de trabalho, conhecer toda a parte de documentação desse condomínio. Isso inclui os contratos, isso inclui aí a saúde financeira do próprio condomínio. Chamar esses moradores até mesmo para tomar um café com o síndico ou um café com o síndico virtual hoje em tempos de pandemia. E assim, ele trazer a coletividade para se aproximar dele ou dessa gestão. Eu acho que esse é o principal caminho aí para quem está entrando como síndico em um condomínio. Tá feliz, né? Tá feliz, sabe por quê? Vai começar a treta aqui no Interesse Condominial, porque hoje é casos de condomínio com a Fernanda. Fernandinha, hoje o primeiro caso é o síndico que assumiu e fez um monte de coisa. Fernanda, que história é essa? E boa noite, atrasada! Ela veio de Flamengo hoje. Claro, eu vim fazer jus ao timão, né? Nos deu alegria, né? Então vamos retribuir. Primeiramente, boa noite, né? Hoje, com um pouquinho de atraso, né? Por conta de um imprevisto. Mas, enfim, ao caso. Pois é, a gente vem tratando aqui, sempre trazendo caso com relação à administração, com relação a virei síndico, né? E esse daqui faz parte da série Virei Síndico e Agora, né? Pera só um minuto. Giovanni, virei síndico e agora? Eu tenho uma técnica, Thiago, que, assim, eu já fui síndico de vários condomínios e eu já chego avisando, ó, a minha política de trabalho é o seguinte: os 6 primeiros meses, aqueles 6 primeiros, 180 dias, eu vou fazer tudo que tem que fazer, tudo que ficou pendente, tudo que o condomínio sempre pediu e ninguém atendeu os anseios. Então eu, síndico, o melhor síndico, vou fazer isso. E os outros 6 meses de mandato é consertando toda a cagada que eu fiz nos 6 meses primeiros. Fernanda, é tipo isso aí, essa história de hoje? Quase isso, né, Thiago?
Quem dera se todos os síndicos que errassem tivessem a oportunidade de corrigir o erro, né? Tá vendo? Mas nem sempre, né, esse erro é corrigível ou esse erro torna-se cheio de consequências, que é o caso que eu trago hoje. Um condômino, né, legalmente compareceu à Assembleia, foi eleito síndico, né? Aquela famosa levantei a mão, acabou, tô eleito. Vai você. Vai você. Então ele chegou ao condomínio de uma forma bem, assim, muito rígida, muito legalista, e quis botar a casa em ordem porque, de fato, era necessário. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente até trouxe no outro, conhecer o território do qual você está pisando, conhecer a necessidade do condomínio, conhecer os condôminos e, principalmente, o seu regimento interno e sua convenção. E, de fato, gerou-se, o síndico chega, causa aquela mudança, causa aquele impacto, e isso gerou um transtorno e uma briga pessoal com determinado morador. E, no meio de uma discussão, o síndico achou que poderia usar-se, né, da sua, vamos dizer assim, da sua magistratura, né, como síndico, e numa discussão virou para o condômino e falou assim: antes de mais nada, liquide os débitos que você tem ao condomínio antes de fazer qualquer reclamação. Em outras palavras, né, cala a boca, devedor. Você não tem moral para palpitar. E, Tiago, isso gerou um transtorno muito grande, porque nós não queremos e não podemos ser expostos de forma alguma, principalmente pela administração do condomínio, que deveria ter como sigilo a qualidade de devedor dele, né? Treta de... E aí, Giovanni, fosse tu, você falaria o que pra esse cara aí? Inclusive, Thiago, eu já vou jogar aqui até um veneno no ar, que tem uma administradora famosa em Brasília, que coloca que quem está inadimplente não pode votar. Só que ela constrange a pessoa lá na frente, lá na hora que está cadastrando a unidade, exatamente para a pessoa já sair e não voltar mais em nenhuma assembleia, porque sabe que aquela pessoa vai reclamar daquela administração em algum momento, porque todo mundo reclama. Então, quanto menos voto tiver, quanto menos gente tiver, melhor para essa administradora. Fica o recado, você sabe o que eu estou falando, hein? Mais treta aí, cara. Ô, Tainá, como é que a pessoa, cara, deve proceder nessa situação aí? Bom, saiu até uma decisão judicial, né, recente, sobre um caso de exposição. Parece que um síndico foi lá e colocou num comunicado aos moradores e uma ação judicial, e constava nessa ação judicial a unidade. É sabido, né, que o síndico ele deve dar publicidade aos moradores os casos judiciais em que o condomínio está demandando ou sendo demandado. Mas a gente precisa respeitar a integridade e, principalmente, a identidade, né, dessa unidade condominial. Isso daí é um direito que todos nós temos, e um direito inviolável, inclusive. Hoje, a pessoa pode ser devedora, amanhã ela pode vir a fazer um acordo e deixar de ser devedora. Então, o direito dela continuará sendo assegurado. A gente sabe que no mundo condominial, no meio condominial, as taxas de arrecadação de condomínio são para o rateio das despesas comuns, e que não é justo que outras pessoas paguem ou se aumente o condomínio por conta de um percentual de inadimplência. Mas, por outra vertente, a gente precisa entender também que situações corriqueiras acontecem. Por exemplo, quem poderia prever uma pandemia? Uma pandemia que gerou um impacto direto financeiro para todos, e muitos vieram a perder aí o seu emprego, muitos acabam tendo que escolher, que optar o que vai priorizar. Então, são situações como essa que levam um síndico, um gestor, ter que lidar com essas situações, ter jogo de cintura, mas, acima de tudo, ter empatia também.
Às vezes, um condômino que deixou de pagar a sua taxa de condomínio e não está em dia, ele passa por alguma dificuldade e vale a pena uma conversa em particular com ele para vocês tentarem chegar a um denominador comum. Pode ser feito um acordo, pode ser feito uma espécie de parcelamento dessa dívida condominial. O que não pode ser feito, claro, se a convenção prevê juros e multa, lembrando que o gestor, o síndico, ele não pode passar por cima de uma convenção e nem do Código Civil. Então, o que a gente precisa deixar muito claro aqui, o direito, ele é para todos e precisa ser preservado. O síndico, ele é um protetor das leis dentro do condomínio, das leis do condomínio, mas das leis como um todo também. Então, não pode, de maneira alguma, deixar com que situações como essa aconteçam, porque ele perde ali o controle da situação e até mesmo a razão. Que é bom lembrar também que o síndico, ele exerce a função de administrador, de responsável, e você tem as suas obrigações legais, né? Então, tem que se vestir de síndico e assumir a administração de síndico e não levar para o lado pessoal, não deixar que a sua emoção atrapalhe na sua administração, porque às vezes você até faz um trabalho administrativo, executa de uma forma exemplar, porém uma discussão dessa com o morador, que é o qual eu finalizo agora o caso, foi parar para o judiciário. E você acha que o condômino acionou judicialmente o síndico? Não, ele acionou judicialmente o condomínio, porque o síndico ofendeu ele na pessoa do condomínio, como administrador. Então, isso daí, além de ele conseguir uma indenização por essa exposição, porque a indenização ficou arbitrada pelo valor de 50% da dívida. Olha o prejuízo para o condomínio, uma discussão. O juiz arbitrou de que a indenização que o condomínio deveria pagar ao morador, porque ele estava exercendo a função dele de condômino, de fazer uma reclamação que um cachorro tinha urinado o seu tapete, foi fazer a reclamação junto à administração, e essa reclamação virou uma discussão pessoal. Entendeu? O síndico, o que ele tinha que fazer? Senhor, o senhor escreva no livro de ocorrência, nós vamos estar verificando, vamos estar solucionando esse problema, o condomínio fica responsável por lavar seu tapete. Acabou. O condomínio sairia satisfeito e não geraria problema nenhum. Mas aí ele vai reclamar. Aí começa a falar. Aí o síndico vira uma discussão pessoal e fala, você quer reclamar do quê? Se você não é nem adimplente, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. A gente vem batendo na tecla a questão da gestão, da administração e, principalmente, da condição emocional, do qual o síndico tem que ter o autocontrole. E é importante também, você está nos assistindo, você que é condômino, você que é síndico, conselho fiscal, não deixe participar da Assembleia. Você não pode votar, mas você pode opinar, você pode conversar, você pode expressar o seu ponto de vista. Então, nunca deixe participar. É muito triste quando você vai na Assembleia e tem poucas pessoas participando, porque as pessoas podem tomar decisão e você vai ser o cara que vai pagar por essa decisão, né? E uma coisa importante que a gente vem batendo sempre na tecla é isso aí. O síndico, ele tem que ter um controle emocional, ele tem que também separar a pessoa gestor com a pessoa pessoal, né? Pra você ver, ele agiu de maneira emotiva, vamos dizer assim, e você gerou um transtorno para o condomínio, né? Gerou um transtorno financeiro para o condomínio, que é a parte principal, e todo mundo tem que pagar essa conta, né? E é importante, Tiago, lembrar que ele vinha exercendo um papel legal, ele vinha colocando a causa em ordem, mas você acha que a gestão dele vai ser lembrada dessa forma? Ele fez a diferença. Não, ele foi o síndico que nos levou para o judiciário e fez indenizar um devedor. Ou seja, nos causou um prejuízo. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E você, devedor, você tem... claro que nós todos sabemos que o condomínio tem obrigações, né?
e responsabilidades, e os condôminos também. E a obrigação legal de cada condômino é manter a sua taxa condominial em dia, porque esse primeiro passo faz com que a gestão seja uma gestão adequada, uma gestão sem prejudicar, vamos dizer assim, sem prejuízos financeiros, né? Então, assim, tenha muito cuidado. Não é porque você é devedor que você deixa de ser condômino, mas saiba exercer os seus direitos e os seus deveres também. Agora, eu posso comentar Pode. Algo que eu acho que vamos nos colocar agora na posição do síndico, do gestor, do condomínio, enfim, né? A gente falou aqui que, como gestor, como síndico, você não pode expor o devedor, o inadimplente, e nem cercear o direito dele. Mas vamos lá, a grande parcela de inadimplência dentro de condomínio são inadimplentes corriqueiros, né? São inadimplentes que se acumulam ali e você percebe que, infelizmente, a multa, os juros, ainda é menor do que a multa de um cartão de crédito, por exemplo, do que a multa de outras contas. Então, a pessoa acaba deixando ali, priorizando outras contas e vai deixando a taxa de condomínio ali se acumular. E aí, o que acontece? O síndico, ele tem que se rebolar para manter as contas em dia, porque se ele não paga água, luz, funcionário... Os encargos, que são os mais onerosos dentro de um condomínio. Vem os juros do caramba e ele é o responsável. Ou ele precisa chamar uma assembleia para poder aumentar a taxa de condomínio e ele vai ser crucificado. Porque você não trabalhou essa inadimplência, etc. Isso. A gente tem, claro... Outra questão, pode ser até um outro tema de quadro aqui no Inteligência Condominial, formas de como lidar com inadimplência, né? Mas a gente sabe que na prática, como é que é? O síndico chega na assembleia e fala, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, você tem que aumentar a taxa de condomínio porque tem uma inadimplência muito alta. Mas é um absurdo, porque eu pago o condomínio mais caro do mundo, do universo, etc. e tal. E o síndico acaba sendo o responsável ali indiretamente para aqueles moradores, para a grande parcela de moradores. E o que a gente vê, né, na prática? Que o inadimplente está ali usufruindo de tudo, porque, óbvio, é o direito dele, a gente não pode cercear o direito dele de usufruir a área comum, mas o cara tá ali utilizando de todos os acessos do condomínio, da piscina que exige manutenção, da portaria que exige funcionário, pagando em dia. E tá fazendo o quê? Deixando a taxa de condomínio se acumular. Meus amigos, síndicos, a gente precisa respirar fundo, ser profissionais, lidar com a situação da maneira mais legal possível, legal dentro da lei, tá? Levar os casos para a assembleia, não expor a unidade, mas colocar ali o percentual de inadimplência, deixar com que as pessoas consultem, né, privadamente, digamos assim, dentro da administração do condomínio, ou até no livro mesmo, no livro Balancete, como é que é a situação da inadimplência do próprio condomínio. A gente tem que agir da maneira mais profissional possível. Esse é o resumo da ópera. Mas a gente sabe também que, na prática, a gente é que toma realmente o choque ali no dia a dia, porque tem que aumentar a taxa de condomínio, porque as pessoas, a grande parcela desses inadimplentes, são inadimplentes que deixam acumular as taxas de condomínio. O que pode fazer em relação a isso? Tem algumas ideias, né? Algumas coisas que a gente põe em prática para poder controlar essa inadimplência. Uma delas é ajuizar uma ação para que esse camarada venha a perder a unidade dele, inclusive, já que ele não está pagando a taxa de condomínio dele em dia. Existem dois inadimplentes. Aquele que a gente entende
que aconteceu um problema sério, às vezes é um problema de morte. É um inadimplente casual, né? Inadimplente casual, exatamente. E existe aquele cara que não vai pagar, porque, deixa aí acumular, não vai acontecer nada. No final das contas, no final do ano, com 13º, eu pago juros, pago isso. Enquanto isso, a gente se rebola daqui. É isso aí, Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios, que é TVN Brasil, ó. Curte, comenta, compartilha aí, porque é o programa mais irreverente do mundo condominial, com muito humor, muita risada e muito conhecimento. Tiago, eu queria defender também esse morador, porque a Tainá defendeu o síndico, agora eu vou defender o morador que ficou devendo aí os boletins, até porque se você é um brasileiro que não deve um carnê, não deve aí umas taxas de condomínio, você está faltando com a sua parte com a sociedade. Você tem que dever, é a sua parte como brasileiro, é seu patriotismo, é isso, é ser devedor na praça. E o cachorro dele fez xixi em outro tapete, que mal tem. Qual o problema? Esse morador tá certo. Tem que ganhar mesmo esse processo. Ele já ganhou, Giovanni. O que é importante, pessoal, ganhou. assim, é a gente entender que a partir do momento que você você não tem esse controle da emoção, você perde sua razão. Vou te contar um relato para você nessa semana que aconteceu comigo, né? O portão do condomínio que eu administro, lá com o seu síndico, deu pau, né? Que estragou e o cara falou que era um disjuntor. Levei o eletricista, a gente foi trocar o disjuntor, e aconteceu o quê? Pum, deu um curto, né? E aí acabou a energia do condomínio, a internet foi pro pau, e ficou eu e o eletricista ali tentando resolver o problema, né? Durou mais ou menos uma hora para sanar esse problema, e chegou um morador muito brabo, né? Chegou lá, porra, meu irmão, aconteceu o quê? Eu falei, cara, deu curto aqui. E o cara, porra, você não avisou? Eu falei, calma aí, cara, foi um acidente, deu curto, acabei de falar pra você. Eu não saí da minha casa falando assim, eu vou chegar aqui, vai dar um curto tal hora. Não tinha como eu comunicar a vocês uma coisa que aconteceu curto, né? Então, tentando sanar o problema. E o cara cagou em mim, né? Beleza, eu fiquei na minha, e o Luiz falou, cara, tu é muito calmo, né? Eu falei, não adianta, né? No outro dia que aconteceu, tive que voltar ao condomínio, porque acabou que não ficou 100% o conserto do portão. E esse mesmo aluno que eu encontrei com ele falou o quê? Ele veio pedir desculpa pra mim. Quer dizer, se eu tivesse naquele momento, do jeito que ele falou comigo, eu tivesse falado com ele, eu teria perdido minha razão, e aí? Né? Acabou que ia ficar sendo mal falado. Outro dia, como ele estava mais tranquilo, veio e falou comigo, desculpa, eu tô passando por problema pessoal e tal. Beleza, Thiago, você não tem nada a ver com o problema do cara, concordo com você. Mas eu acho que a gente tem que ter um controle emocional para lidar com a situação. A partir do momento que você se torna síndico, você tem que entender que vai ter sessão de saco, vai ter cobrança, vai ter isso que a Tainá falou, que muito morador quer fazer de propósito, vai pagar taxa de condomínio e tudo. Mas a gente tem que, pelo meio profissional, buscar um meio legal para fazer essa cobrança. E aqui é o seguinte, aqui é ação. A Tainá falou para nós criar um quadro, vou criar o quadro agora. O Giovanni vai falar 3 formas de cobrar o inadimplente. Fala aí, Giovanni. 3 formas é 3 tiros pro alto. Quero ver. É 1, 2, 3, né, Giovanni? E outra forma? Não, se essa não resolver, vaza, que ele vai cobrar. Moleque, você é o Giovanni. Cara, não sei é conselho desse cara, você vai preso, maluco. Fica, se ligando na ideia aqui. Então, beleza, encerramos nosso primeiro caso de condomínio de hoje. Vamos pro segundo caso, que eu sei que você gosta de uma treta. Você gosta da confusãozinha, né? Então chama o teu síndico lá, chama o pessoal do Conselho Fiscal, chama os moradores para clicar aqui, acessar a TVN Brasil, assistir a TVN, porque o Big Brother só começa depois da gente, né, Giovanni? E você que gosta de treta, você é aquele cliente, aquele condômino com K, né? Fica a dica aí. Ô, Tainá, qual é o... Fala que eu sou chiquitita, não. Parece. Não. Eu recebi outro dia um direct, eu falei, não. Daqui a pouco eu falo que eu sou Faustão. Mas vamos lá. Ô, Fernanda, qual é o segundo caso dessa noite, minha amiga? Pois é, Thiago. Eu trouxe esse segundo caso Hoje justamente... só um minutinho para fazer um comentário aqui. É porque vocês não estão vendo, né? Ó, o lado direito aí só tem pessoa bonita. Do lado esquerdo só tem pessoa feia. É bom, muito bom ter amigos, né, Tainá? Fazer o quê, né, Thiago? A natureza fez assim, a gente ganha pelo talento. Show de bola! Essa foi boa. Vai lá, Tainá, segue o jogo. Então, eu trouxe esse segundo caso justamente para fazer o link com o primeiro, que a gente vem citando o comportamento e a ação da administração. E o caso é multa versus inadimplência. Né? Se eu recebo multa, eu sou inadimplente? Vou fazer primeiro uma pergunta e depois eu conto o caso. Cara, essa pergunta é muito complexa. E Giovanni? Tu recebe multa sem inadimplente? Você tem que ter uma multa por atraso, não é isso?
Eu entendi Pô, cara, errado. tu é síndico, cara, não sabe? Ah, eu sou síndico. Aí tem que dar multa mesmo e cobrar. E se tiver inadimplente, cobra multa em cima da inadimplência. Faz tudo para arrecadar o dinheiro pro caixa. Vai que sobra para tu. Acho complicado, mas Fernanda, que história neste é essa, caso não Fernanda? sobrou para o síndico, mas, né, a ação, claro que sobrou para ele, né? Então ele teve que agir na forma da convenção, na forma do seu regimento interno. E esse segundo caso vem de vamos dizer, descumprimento do regimento interno. E o síndico notificou várias vezes aquele condômino, né? Lembrando aqui que, neste caso, tinha uma relação pessoal. Eram amigos de infância. Não, mas peraí, amigos? Amigos de infância, cresceram dentro do condomínio e ficaram com os bens, né? O bem dos pais, no caso. Casaram e ali constituíram família e continuaram no imóvel. Passar de geração, né, no caso dos amigos. E ele notificava, pô, eu sou síndico hoje, eu tenho que cumprir com o que o regimento interno me manda. Poxa, o livro de ocorrências está cheio de reclamações, de barulho excessivo vindo do seu apartamento, tal. Vamos aí, conversas particulares. Até que passou-se para a notificação, porque o livro de ocorrência estava bombando. Então, assim, o síndico até foi chamado de conivente. Ó, você está sendo conivente, você não quer multá-lo porque ele é seu amigo pessoal. Então, assim, nesse caso já teve um cuidado excessivo, né? Então, eu trouxe esse caso para a gente fazer um link. Até onde você tem que partir? Como administrador, até onde você pode ir com a emoção, até onde você pode fazer a mediação, porque neste caso, o síndico tentava fazer a mediação entre os condôminos. Poxa, ela está trabalhando home office e pandemia, né? Pandemia traz uma série de problemas. E, poxa, está trabalhando home office e o outro morador falava assim: minhas crianças não podem sair de casa, não tem escola, não tem nada, eu tive que dispensar a babá e eu estou com eles. Como é que eu falo para um menino de 5 anos não pular de um sofá para o outro, ou de 2 anos não chorar? Enfim, isso foi gerando uma discussão, até que gerou-se a multa. E o condômino falou simplesmente: não vou pagá-la. Isso lembrando que ele sempre cumpriu com o exercício dele de condômino, pagar as taxas condominiais em dias. Porém, mas não é só pagar as taxas condominiais também em dia, não. Tem que seguir as Isso. regras, isso é importante. O cara acha que vai pagar e vai tocar o foda-se, não é assim também, não. É isso que eu ia concluir, né? Dando continuidade. Porém, ele achava, poxa, eu sou um condômino exemplar, pago minhas taxas antecipadas, não tem porquê eu ser multado. Só que existem regras, existe regimento interno e existe a função legal do síndico, porque ele tem obrigação legal, né? E o síndico veio a multá-lo. Não pagou a multa e na convenção, pessoal, diz que se for notificado pelo mesmo ato, a multa deve ser cobrada 50% acrescido. Ou seja, vamos botar aqui só a termos de matemática. Se a multa é R$500, a segunda multa vai para 750, porque é 500 mais os 250 dá 50% sobre a multa. Quando é na terceira vez, dobra-se o valor da multa anterior. Isso é regimentado pela convenção do condomínio, deste condomínio. A multa, a insistência e a aplicação, a reincidência, né, de descumprir o regimento, chegou-se a uma multa de R$5.000. E foi o quê? Entrada em ação. Entrou com ação judicial e ali ele se negou e a ação correu por 5 anos até que o judiciário entendeu a má-fé dele, né? A má-fé dele e teve que pagar a multa. Quando eu falei aqui o caso, a pandemia traz muitos problemas, porque dentro desse caso completa-se outras histórias com a mesma sistemática, com a mesma problemática, né? Do que
do descumprimento do regimento interno, da necessidade do síndico fazer a mediação, de não conseguir êxito e ali vir a se valer-se do exercício legal de síndico e aplicar a multa. Lembrando que a multa de condomínio, ela torna-se dívida e ela é uma dívida agregada ao imóvel. Então, não pense você, condômino, que vai receber multas e vai deixando para lá, porque o seu imóvel pode ser penhorado por conta dessas multas. É verdade. Ô, Giovanni, cara, se fosse seu amigo, como é que você ia falar com ele? Como é que você ia proceder nessa situação se fosse um amigo seu lá do seu condomínio? Tiago, eu tenho solução para os dois casos. Para o amigo, que foi multado pelo outro amigo síndico, você, e para o síndico. O síndico tem que multar mesmo. Quanto maior a chance de arrecadar dinheiro, mais você deve fazer, que é seu papel como síndico, é só pedir dinheiro para os outros. Não fale nisso que você vai ser um bom síndico. Deixe caixa para o próximo síndico que você vai ser maravilhoso. E aí, para o amigo, não é possível que desde a infância, tu conhece esse cara, tu não sabe um podre para chantagear esse síndico lacraio, amigo da onça. Conta os podres dele. Você é amigo dele, você conhece, ele tem algum problema. Vamos ouvir a voz mais sensata desse programa, minha amiga Tainá, que ela é consultora condominial. Tainá, nesse caso, cara, como proceder a uma situação tão delicada? Primeiro, por ser uma pessoa muito próxima, né? E segundo, a questão de barulho ali, que acaba com a pandemia, surgiu muito essa questão das pessoas estarem em casa e geram mais barulhos ainda, né? Como proceder nesses casos? E você que é minha amiga, consultora condominial, que não é igual o Giovanni, né? Fala a coisa certa. Você que é minha amiga, soou bem já. Opa, peraí, não me imita. Mas não me intimide. Não me intimide, Vamos lá. A Fernanda colocou perfeitamente para a gente entender se é uma dívida do condomínio e se torna ou não inadimplente. A gente precisa entender a convenção desse condomínio, claro, né? Bom, o que compõe aí as taxas de arrecadação e de receita do condomínio é a taxa ordinária, a taxa extraordinária, a taxa de arrecadação de espaços, né, se houver aluguel de espaços, e também as multas de condomínio. Então, sim, compõe a receita de um condomínio e, sim, pode se tornar inadimplente por isso. Agora, algo que é muito comum a gente ver na prática é que o morador ele pede para desmembrar da taxa de condomínio, do boleto da taxa de condomínio, a multa. E aí, nesses casos, é importante vocês verificarem o que a convenção diz. Tem convenção que traz essa possibilidade de desmembramento. Certo? Exatamente, eu já Sim, peguei. é o caso deste condomínio. As multas são separadas da taxa condominial, justamente para não dar a margem de ele deixar de pagar a taxa de condomínio por não querer liquidar aquela multa. Exato. Tem uma certa lógica se ele não diminuir sua receita, né? Vamos dizer assim, você vai continuar pelo menos recebendo uma parte, né? Até porque ele pode pagar a taxa de condomínio em dia e às vezes tem desconto de pontualidade. E ele deixará de pagar a multa para recorrer à justiça. Então, não vai incidir multa, juros sobre a taxa de condomínio, entende? Mas isso não quer dizer também que ele não vai E deixar... só um parênteses, Tainá, que eu acabei esquecendo de citar. Um adendo, você é advogada, pode fazer um adendo, Tainá. Um adendo, né, Tainá? É o seguinte, o condômino que for notificado e continuar, né, persistindo, ele tem o direito à defesa, tá? Assim, geralmente as cartas condominiais de notificação, elas dão um prazo para ele se adequar. Não se adequando, vamos dizer assim, aplica a notificação hoje, dando um prazo de 10 dias para ele se adequar às condições do regimento interno, pontuando aquilo que está incomodando os demais condôminos, pontuando o que vem no livro de ocorrência, dando prazo. Após aquele prazo, será aplicado multa. Então, se o condômino recebe a notificação e persiste naquilo, ele vai receber a multa, né? Porque previamente foi dito a ele. Então, assim, quando ele recebe a multa, ele ainda tem um prazo de defesa, que geralmente as convenções adotam de 15 a 30 dias para prévia defesa. Tanto é que a multa ela põe um vencimento para 30 dias.
para justamente nesse período você apresentar a sua defesa. Ou seja, tudo vai depender do que a sua convenção traz e, às vezes, se a convenção for omissa, mas também você pode verificar o regimento interno se vai tratar sobre o assunto. Agora, voltando à pergunta do Tiago, a maior solução para isso tudo que a gente diz é a imparcialidade. Por isso, um síndico profissional. O síndico profissional, ele não vai ter vínculos afetivos, amizade, enfim, e ele deve agir profissionalmente com a maior imparcialidade possível, buscando aí os recursos da lei, tá? Agora, por outro lado, a gente sabe que a grande maioria dos condomínios hoje são administrados por moradores, são síndicos que moram ali naquela residência. E eu fiquei pensando, justamente enquanto a Fernanda falava desse caso, é que muito provavelmente ao final da gestão desse síndico, infelizmente, ele vai pesar aí se valeu a pena a gestão ou valeu a pena perder uma amizade. Não, já perdeu a amizade. Exato, mas por toda a plausibilidade que exista, no caso em que foi tecido aqui, e a gente não sabe a fundo como foi o desenrolar dessa história, como é que foram feitas as provas, enfim. Mas tem uma outra situação que são os laços aí afetivos, e a gente sabe que na prática uma gestão toda, por mais competente que você seja, por mais legalista que você seja, ao final dessa gestão, ao final desse mandato, esse síndico também é um ser humano e ele vai, com certeza, ele vai precisar colocar na balança tudo isso. Ô, Giovanni, multa ou perde o amigo? Eu fico pensando, será que valeu, síndico, multar seu amigo, jogar fora todos aqueles momentos de vocês brincando de pique-esconde, na escada de incêndio, se escondendo no quartinho de lixo, suados vocês dois? Acho que não valeu a pena. Por uma multa não valeu a pena. Fernanda! Finalizando. Sensata, não. Valeu a pena multar um amigo? Rapidinho, Thiago, você já reparou que daquela banda pra lá é a parte do programa que presta. O que é conteúdo é lá. Aí junta Thiago e eu aqui desse lado, tem que separar, tem que fazer igual o menino na quinta série. Ó, o Thiago pra um lado e o Giovanni pro outro, porque não sabe o que presta. É o equilíbrio, Aqui né? É o fundão, a balança. aqui é o fundão. Mas, Fernanda, sem emoção, multar ou não multar? Eis a questão. Valer a sua convenção. Porque a partir do momento... É advogado. Nunca dá afirmativa. Ó, tem que ver. Cumprir o exercício legal daquele que você foi eleito. Então, faça valer a sua convenção, faça valer o seu regimento interno, faça valer a mediação dentro do seu condomínio. Ele tentou, Tiago, várias vezes. Ele conversou quando encontrava no elevador, ele ligava. Eu falo isso com mais firmeza porque era um cliente meu direto, né? Então eu participei. Aquela coisa era no Tinder, né? Por isso não foi o do Tinder. Ô, Thiago, você, hein? Olha, eu tô... Chega aqui pegando fogo. Fico sem jeito, né? Descobriu o meu segredo. Enfim. Então, assim... Poxa, mas agora imagina você tendo o seu amigo como seu condômino e você falando assim, poxa, cara, me ajuda aí, facilita, tenta botar pano debaixo dos móveis, pede para as crianças não arrastarem um carrinho o dia inteiro. Então, assim, várias situações, né? E realmente é complicado, porque imagina você conversando com seu amigo, pedindo por gentileza, por gentileza, por gentileza. Eu não quero usar o meu exercício, eu quero valer-se da nossa amizade, do nosso consenso, do nosso diálogo. E não houve êxito, então ele realmente teve que partir. A lei é para todos, né? A gente precisa entender isso. A lei é para todos. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Exato. É meu amigo, é meu pai, é meu parente. Se é meu amigo, se é meu filho. É então, né, passa-se a mão e não é assim. A lei é para todos. E a gente precisa entender que, uma vez que você se candidate a síndico, você é quem irá defender
as leis. Lembrando dentro que do seu síndico não é condomínio. parente de ninguém. Síndico é um administrador eleito por assembleia que constitui obrigações civis e penais. Eu ia falar o seguinte, que a gente tem que entender, pessoal, você que é condômino, que o síndico ele só faz valer a lei. Ele não vai pro lado do pessoal, ele é um cara que não tem nem sentimento. Porque é simplesmente você infringir uma regra, você vai ser punido. É como você passar no pardal e ser multado, é como você dirigir alcoolizado. Assim, aquele policial que está te multando, ele não está indo pro lado pessoal, ele está fazendo cumprir a lei. Então o síndico é exatamente essa figura de fazer cumprir a lei. Por que existe a lei? Para existir uma harmonia ali, que as pessoas possam viver em harmonia. Por isso que tem a lei, para ter esse equilíbrio nas relações, no caso, nas relações sociais. Então, entenda o seguinte, cara, ele não está te multando porque não gosta de você, ele não está te multando porque não é sua amiga, ele está te multando simplesmente porque você não cumpriu uma lei da qual você devia ter conhecimento e ter vergonha na cara para cumprir. Porque quando você foi morar, você é para ter pego a sua convenção, lido ela para saber como lidar no dia a dia. Né? Então, nossa reta final, Giovanni, nas finais, manda um abraço lá pro nosso amigo Cafofo, levei na rádio, muito bacana o papo dele lá, o Ney. Ney, moleque, gente boa. Eu queria finalizar contando uma historinha de um síndico desprofissional, porque a atitude dele, e é real, ele era síndico de 5 condomínios aqui em Brasília. Aí ele instalava o Tinder, igual a amiga Fernanda, sabe? Todo condomínio que ele ia lá fazer o papel dele, ele ativava o raiozinho lá do Tinder, que eu nem sei como é que funciona, que eu sou um homem casado, não é do meu tempo. Eu nem sabia desse raio aí, mas vamos lá. Aí, tá vendo? Já fica a dica desse síndico desprofissional. E aí, no meio do expediente, ele sumia. No meio. Quando pegaram, foi feio. E é real essa história. Eu não vou falar o nome dele não, porque o João é gente boa pra caramba. João, manda um abraço. Mas, e o evento de vocês lá no Ceilândia Muita Treta? Ah, quinta-feira, não essa quinta-feira agora, agora é dia de sorrir por outro motivo, que é o Flamengo campeão. Na outra quinta-feira, você aí de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já programa a passagem para vocês comprarem e vir assistir a gente aqui na Ceilândia, fazendo stand-up, porque vale a pena. É um custo investimento, um retorno aí que vai mudar a sua vida, um stand-up de primeira. Quinta-feira, às 20h30, lá no 1000 Lanches da Ceilândia Centro. Quinta-feira da semana que vem, aguardo vocês lá. E lá é bom que é 1000 lanches, mas só serve 100 lanches, é a capacidade máxima. Ô, Fernanda, das considerações finais, minha amiga. Agradecer, né, Thiago, mais uma vez. Meu coração hoje está cheio de gratidão por mais um convite, né? A gente vem trazendo conhecimento, a gente tenta agregar valores aos condomínios, né? E alertar não só os síndicos aos condôminos. Então, siga a gente, tem muito papo legal, muita matéria boa, muito conteúdo e de graça, né? E estamos aí, né, no Contabilidade Maione, né, @gmail.com. Em breve o nosso site vai estar pronto, vou estar divulgando aqui para vocês. E também estamos nas redes sociais com casos de condomínio, né, no Instagram e também via Gmail. E, Thiago, eu quero dizer que essa semana eu vou estar postando no nosso Instagram, casos de condomínio, 10 pecados que o síndico não pode cometer, que faz justamente jus a tudo que a gente vem retratando nos programas. Então, convido vocês a seguirem a gente lá, Casos de Condomínio. Show de bola, Thiago, eu queria aproveitar também e dizer que essa semana eu vou estar postando no Giovanni Fi 10 nudes nunca visto na vida. Meu, segue lá. Vai ser... A esposa sabe disso, né? Ela que vai tirar a foto pra mim. Vai ser banido do Instagram. Mas, amiga Tainá, faça as considerações finais, amiga. Olha, sabe o que é bacana? Você fala amiga, mas pra mutar, tá? Se quiser mutar. Sabe o que é bacana aqui no Inteligência Condominial? Porque a gente fala a real. Essa é a verdade. Principalmente eu. Não, eu também falo. Eu falo, eu digo porque eu falo muito, eu falo a minha vivência, a minha experiência, sou síndica ainda. E a gente tem uma empresa de síndicos profissionais, @SíndicoFocus, seu síndico profissional, busca aí na rede social. Mas o que eu quero dizer é que a gente fala a real,
porque a gente não fica aqui meio que politicamente correto, né? Falando, olha, gente, a lei diz isso, isso e isso. A gente está falando de lei, mas ao mesmo tempo a gente está falando da prática. Olha, como é que é na prática? Na prática é assim, o cara inadimplente deve 1 milhão e tá ali usufruindo da piscina, do salão e que se dane, né? A taxa de condomínio, é mais ou menos assim. Então, o que eu estou falando é um português muito claro, é um português muito leve que a gente utiliza aqui. E o que a gente quer falar para vocês é que aqui a gente traz especialistas, a gente fala como deve ser a conduta correta, as nossas experiências, o que a gente tem vivenciado. A gente traz aqui sugestões também, como lidar com a inadimplência, por exemplo. E a gente não fica só falando do que é o politicamente correto. Então, eu acho que a gente precisa disso. De gente politicamente correto, o mundo está cheio e o Brasil, então, não vai para frente. Um condomínio muito legalista, ele não anda, ele não sai do lugar. Então, por isso que a gente fala do controle emocional e da mediação, que é muito importante. Você falou algo interessantíssimo. Até o próprio judiciário, gente. A gente tem visto quantas e quantas decisões que a gente fala assim, não, mas o juiz está louco. Não, o juiz não está louco. O juiz está acompanhando o momento, a atualidade. E, por isso, vem existindo cada vez mais jurisprudência. Tá? Então, a gente está falando disso. A jurisprudência, no âmbito jurídico, traz aí à luz a realidade, a vivência, o dia a dia, juntamente com a lei. Então, síndico, você precisa estar atento a isso. As jurisprudências, a vivência de pessoas do meio condominial. Ninguém é perfeito, ninguém é politicamente correto 24 horas do seu dia. Aqui a gente está trazendo um português claro, um português do dia a dia das pessoas, para que as pessoas entendam que não existem duas verdades, na verdade. Existe o seu entendimento, existe o meu entendimento e o terceiro entendimento de quem está escutando. E a gente precisa se unir nessa situação para a gente construir cada vez um país melhor, uma micro-sociedade melhor. A gente falou agora, né, de coleguismo, de amizade e a gestão, como é que fica? A gente vê isso na política, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, o que a gente tanto reclama nessa política brasileira. Vou trazer mais para a próxima aqui da gente. O que a gente tanto reclama na política brasileira, mas que a gente acaba fazendo ali no nosso dia a dia. Então, não adianta reclamar de quem você vota lá nas urnas para o seu deputado, para o seu prefeito, para o seu governador, para o seu presidente. Você é quem tem que fazer isso daqui mudar. É isso aí, TVN Brasil, desse condominial. Ó, mensagem final é o seguinte. Ema, cada um com os seus problemas. Então, se o que eu falo para você, amigão síndico, cara, a partir do momento que você vai pro lado emocional, você já perdeu a sua razão, cara. Então, o problema não é seu. Você tá aqui para cumprir a lei. A Tainá falou, simplesmente cada um tem a sua opinião. A gente tem o quê? Cumprir a lei, fazer a lei valer. Então, cada um com os seus problemas. Se o cara infringiu a regra do barulho, multa ele. Se o cara infringiu tal coisa, multa ele. E é simplesmente isso, cara. Olhe para você, olhe pro regimento interno e faça a lei valer. Não vai na amizadezinha, não, porque no final, quem vai pagar o pato é você. Lembrando que o síndico responde civil, criminalmente, até depois de 5 anos pelos seus atos. Então, você deixar de cobrar um amigo, o problema é seu. E, principalmente, não seja egoísta. Você tem que ter um olhar coletivo. Você está ali para fazer o bem da coletividade, beleza? Um abraço, uma coisa importante. 2, 3 recadinhos aqui no finalzinho, tem um tempinho ainda. O primeiro recado, a Tainá falou, mas toda quarta-feira, às 12h30, temos julgados e comentados, cara. Eu vou lá com o doutor Leandro falar, nós pegamos um julgado aí para falar de jurisprudência do mundo condominial. Então, convido você amanhã no Instagram, Inteligência Condominial, julgados, comentados. E às 20 horas vamos ter um papo muito bacana com o amigo Juliano, de síndico para síndico. E sexta-feira vou receber uma figura muito bacana, a síndica profissional Vanessa, uma referência em São Paulo. Então convido você a entrar no nosso canal, compartilhar, comentar. E lá tem nosso quadro de síndico para síndico, tem o quadro Casos de Condomínio, tem coach condominial, tem seguro condominial, tem assuntos condominiais, tem nosso programa também da rádio, toda semana tá lá. Essa semana recebemos o nosso amigo André de Paulo falando sobre seguro, a segurança nos condomínios. Então, ó, cola com a gente aqui. Agora pode rolar BBB.
Fique à vontade. Valeu, um abraço, boa noite, descanse, CTVN Brasil, Interesse Condominial, a revolução dos condomínios, que agora condomínio é papo popular, o programa mais irreverente do condominial, com muito humor e muito conhecimento, né, Giovanni? Valeu, galera, um abraço, boa noite, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Primeiro lugar absoluta. Supermercado Goianão, o melhor da região. Sua economia é nossa